Boa tarde, no ar mais um número do programa Sociedade Aberta, com mais um tema de interesse das famílias. Como lidar com familiares com depressão e ansiedade. A prevalência global da ansiedade e depressão aumentou em 25% no primeiro ano da pandemia da Covid-19, de acordo com o resumo científico divulgado pela OMS no início de dezembro do ano passado. Um dado alarmante que virou manchete na mídia e assunto nas redes sociais, além de chamar a atenção para um fator importante, como os países preparam-se para lidar com as consequências de longo prazo da Covid-19 à saúde mental da população. Aqui no programa Sociedade Aberta vamos observar para dentro de casa. Queremos, com a ajuda dos nossos especialistas aqui nos estúdios, entender como é que nós devemos lidar com familiares com depressão e ansiedade. Estamos a receber o psiquiatra Aristides Luz, quem cumprimentamos. Boa tarde. Boa tarde, muito boa tarde e muito obrigado. Também connosco nós temos a psicóloga Denise Oliveira Centeio, quem cumprimentamos também. Boa tarde. Boa tarde e obrigada pelo convite. E ao longo deste programa, já sabe, vai poder participar. É só ligar para 594 9714, 594 9714. Neste número de telefone pode dar só um toque e a nossa assistente da produção vai retornar a ligação. Também mais à frente neste programa vamos ter um espaço, um intervalo musical com um jovem também que produziu uma música sobre depressão. Mas a nossa conversa será sobre este assunto, como lidar com familiares com depressão. Mas primeiro, Dr. Aristides Luz, nós queremos entender o que é isso de depressão e ansiedade para quem nos está a acompanhar neste momento, para poder perceber antes de começarmos a dar dicas. A depressão e a ansiedade são duas patologias diferentes, mas que muitas vezes podem estar associadas, podem aparecer no mesmo quadro. E, como bem disse, são as patologias psiquiátricas mais prevalentes no mundo inteiro. A depressão e a ansiedade e também os transtornos psiquiátricos derivados do consumo de substâncias psicoativas. O que é a ansiedade? A ansiedade é uma sensação difusa no sentido de que tem vários sintomas. Desagradável, uma sensação apreensiva e que faz também com que a pessoa possa ter outros sintomas que os sintomas físicos, não? Palpitações, tremores, sintomas gastrointestinais, a nível muscular, contraturas musculares, em que a pessoa com esse transtorno sente essa sensação de medo, de apreensão, como se algo estivesse muitas vezes na iminência de um problema físico e que poderia ter um desfecho fatal. Por exemplo, muitas vezes as pessoas têm a sensação de falta de ar, a sensação de que o coração está funcionando de uma forma descontrolada, acelerada, a sensação de que pode estar na iminência de ter um ataque cardíaco. Então, são todas situações que podem acompanhar um quadro de ansiedade. Também ressaltar que a ansiedade, como tal, os transtornos de ansiedade são vários. Temos o transtorno de pânico, a ansiedade generalizada, as fobias, o estresse pós-traumático, várias e várias patologias, vários e vários subtipos de ansiedade. Mas também quero ressaltar que a ansiedade por si só não é uma doença. Ou seja, nós, seres humanos, a ansiedade é uma situação, pode ser uma situação normal do nosso dia a dia. Seja nós, seja os outros seres vivos, também têm ansiedade. Agora, falamos de transtorno de doença quando estamos numa situação que perdura no tempo, os sintomas vão se intensificando e também isso faz com que a pessoa tenha uma má qualidade de vida, ou seja, já estão afetando a pessoa no seu dia a dia, no seu desempenho social, no seu desempenho laboral, no seu relacionamento com os outros. Isso sim estamos perante um transtorno. Mas a ansiedade por si só, muitas vezes, não é um transtorno. Apesar de que, infelizmente, hoje há uma tendência em medicalizar, em patologizar as situações do cotidiano. Eu estou ansioso, eu estou doente, eu tenho um problema
da doença. Não necessariamente isso é verdade. E em relação à depressão também? A depressão é um transtorno do humor, ou seja, do nosso estado de ânimo, acompanhado por vários sintomas, muitos deles também presentes num transtorno de ansiedade, mas, sobretudo, tem um sintoma central que é a tristeza. Também aqui ressalto, nem toda tristeza é uma depressão. Todos nós sentimos tristes, não? Ou seja, falamos da depressão, falamos da doença também. Quando essa tristeza perdura no tempo, vai se intensificando e vai comprometendo a qualidade de vida da pessoa. Muitas vezes também acompanhado por outros sintomas físicos, tipo de anorexia, sintomas somáticos inespecíficos, ou seja, a pessoa tem sensação de dor, de outras doenças, tem também muito presente na depressão essa sensação de angústia, perde de vontade de viver, ideias de ruína, tudo o que acontece pelo lado negativo e isso vai afetando a qualidade de vida da pessoa. E como é que nós podemos observar para as causas? Há causas para a depressão e também para a ansiedade? Falar de causas de transtornos mentais nós não conseguimos identificar a causa exata. A ciência não nos mostra as causas exatas de um transtorno mental. O que nós sabemos, de facto, é que as doenças mentais elas têm, portanto, elas são determinadas por uma combinação de fatores de vária ordem e essa combinação de fatores, portanto, é complexa, é dinâmica e muito variável, portanto, de indivíduo para indivíduo. O que nós sabemos é que existem, de facto, fatores de risco que podem contribuir para a emergência de transtornos mentais, quer seja depressão, quer seja ansiedade, quer seja outro. De qualquer modo, não sei, aqui também nós podemos, se calhar, trazer a ideia dos fatores precipitantes, dos fatores predisponentes, que são aqueles que predispõem a pessoa, portanto, para o desenvolvimento, portanto, para a vulnerabilidade, não é? Para o desenvolvimento de determinada patologia. Nós temos também os fatores, portanto, precipitantes, que figura-se aqui como aquele gatilho para o desencadear da perturbação, e nós temos os fatores também precipitantes, que são aqueles que, portanto, mantêm a situação no tempo. Dentro desses fatores, nós podemos ressalvar aqui fatores de desenvolvimento, por exemplo, fatores sociais, fatores genéticos ou biológicos, fatores familiares. Portanto, é uma combinação de fatores que não nos permite identificar a causa concreta portanto, para a perturbação, quer seja de ansiedade, quer seja de depressão ou outra qualquer. Em qualquer tipo de patologia, as pessoas começam a pensar, por exemplo, há causas, mas também a prevenção. É possível prevenir a depressão e a ansiedade? Sim, é possível. Quando falamos da depressão, sobretudo da ansiedade como doença e também da depressão. Como muito bem disse a doutora Denise, em termos das causas. Por exemplo, uma das causas que pode estar por detrás de um transtorno de ansiedade é o consumo de substâncias psicoativas. Pode ser causa, pode ser consequência também de um quadro depressivo. Ou seja, nós aqui falamos de drogas tanto lícitas como ilícitas. O álcool, cannabis, cocaína, qualquer tipo de substâncias psicoativas. Também os fatores sociais, os fatores económicos, a miséria, as desigualdades, as violências, tudo são fatores que também podem desencadear, como também podem agravar um quadro depressivo. Por exemplo, a questão do abandono, sobretudo das pessoas já da terceira idade, são todos fatores que podem condicionar a um quadro depressivo. E desculpe, só para acrescentar, portanto, a prevenção de qualquer uma dessas situações, a situação consistiria então em mitigar, portanto, tanto quanto possível, os fatores de risco que já foram mencionados e fortalecendo os fatores protetores, portanto, aqueles que fomentam a resiliência do indivíduo. E quais normalmente são as reações mais comuns dos familiares quando se sabe que há um familiar que tem, por exemplo, está com depressão ou ansiedade? Olha, falando concretamente da nossa realidade, primeiro, há todo um tabu, infelizmente, muitas vezes à volta da doença. Primeiro é entender que a pessoa está doente. Muitas vezes a pessoa com depressão, não, isso é falta de vontade, vai dar um passeio, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquele outro e que você melhore.
é ter um espírito baixo. São todas expressões, muitas vezes, usadas na nossa sociedade, mas isso vem por detrás do desconhecimento do problema. Do desconhecimento e do próprio preconceito e tabu que existe em relação às doenças mentais. Então, o primeiro fator é levar as pessoas a entender que as doenças mentais existem, ou seja, as doenças de uma forma geral existem e nós não procuramos, nós não escolhemos a doença que queremos ter ou não. Então, a partir do momento que a família, que a pessoa, que a sociedade está informada e está sensibilizada para isso, já o primeiro passo será procurar ajuda especializada, não? Uhum. E qual então que seria a melhor forma de lidar com um familiar que está com depressão ou mesmo ansiedade? Bem, não há fórmulas mágicas para lidar com um familiar acometido pela depressão ou pela ansiedade, mas sim, nós podemos pensar em algumas estratégias que possam as famílias podem utilizar para lidar com o familiar acometido. Nomeadamente, aqui nós podemos fazer uso, portanto, daquilo que o Dr. Aristides já disse bem, que é o primeiro passo para ajudar um familiar, que é o conhecimento, portanto, da situação. Portanto, informar-se sobre a situação é sempre o primeiro passo, porque permite-nos disponibilizar a ajuda adequada à pessoa. Portanto, nós podemos também oferecer ajuda, e essa ajuda pode ser tão simplesmente em disponibilizar-se para ouvir a pessoa e oferecendo, portanto, esta escuta ativa. A pessoa pode não, a partir daí, pode não aceitar imediatamente o tratamento, porque a aceitação, portanto, envolve outros aspectos, mas ouvir a pessoa mais do que uma vez, aí a pessoa pode mostrar, inclusive, a abertura para falar, não é, sobre aquilo que o perturba, e pode ser um caminho também para aceitar o apoio. Portanto, podemos mostrar apoio neste sentido, mas também podemos mostrar à pessoa que nós estamos aí, que nós compreendemos a situação da pessoa e que nós oferecemos para ajudar a pessoa na procura de ajuda especializada, que pode ser, inclusive, acompanhar a pessoa à primeira sessão, por exemplo, à primeira consulta. De outro modo, nós podemos também, portanto, com a pessoa que nós temos lá em casa cometida, nós podemos ajudar, portanto, na questão do equilíbrio. Nós já percebemos que, por conta da depressão, por exemplo, as pessoas ficam sem vontade, portanto, faltam-lhes energia para fazer as coisas e, às vezes, portanto, as tarefas domésticas ficam por fazer e mesmo aquelas de autocuidado ficam por fazer e, portanto, incentivar as pessoas ao autocuidado pode ser uma estratégia também de ajudar, incentivar a pessoa a manter o contacto social, ainda que também pode-lhe faltar, portanto, esta energia para o contacto social, mas respeitando também o tempo da pessoa, portanto, para fazer, portanto, essas tarefas, porque pode não ser fácil fazer essas tarefas. E precisamos de ser também persistentes, porque, portanto, quando a pessoa procura apoio, a mudança não aparece logo, não é? Portanto, a depressão ou a ansiedade não curam como por milagre, não é? Portanto, requer algum tempo e, portanto, nós precisamos de ser também pacientes e perseverantes, portanto, em todo este processo de tratamento e de cuidado da pessoa. Portanto, são algumas estratégias, entre outras várias, que possam efetivamente existir. Teria mais algumas dicas para as pessoas que estão a nos acompanhar, Dr. Aristides? Sim, dizer que são problemas de saúde mental que, infelizmente, a tendência é um aumento a nível mundial por vários fatores e que tem tratamento. O Sistema Nacional de Saúde oferece tratamento, apesar de todas as limitações e dificuldades, mas que, procurando o tratamento, é a melhor forma também de ajudar as pessoas, porque muitas vezes o transtorno não tratado, a tendência é uma cronificação e que pode ter, muitas vezes, desfechos menos positivos para a pessoa e para a família e para a sociedade como um todo. Às vezes as pessoas começam um tratamento e desistem lá para, às vezes no início, no meio, aquela força de vontade. Como é que um familiar pode ajudar um outro membro a não desistir? Olha, a questão aqui entre vários fatores, entre a questão da doença, da aceitação, como já tinha dito, entre a questão da adesão terapêutica, imaginemos que é um caso que é necessário um tratamento farmacológico,
e que a questão da adesão terapêutica não é circunscrita à psiquiatria, à medicina de uma forma geral. Quantas pessoas com hipertensão arterial, com diabetes, que depois acabam por abandonar o tratamento, ou seja, aí tem todo um fator de educação, não somente pela família, mas também pelos serviços de saúde. E hoje a tendência é cada vez que os cuidados de saúde, de uma forma geral, sejam prestados a nível dos cuidados comunitários de saúde, ou seja, tem equipas ou tem serviços comunitários que também participam nisso. Não é tão somente a pessoa ir aos centros de saúde, aos serviços de saúde, mas também tem equipas que podem deslocar a casa da pessoa para fazer todo esse trabalho, como disse a doutora Denise, o trabalho técnico, o trabalho da pessoa, da família, no sentido de ajudar, mas também o trabalho técnico no sentido de ajudar a pessoa e de ajudar a família a ajudar a pessoa que está com esse problema de saúde mental. Uhum. E dentro da psicologia, há alguma forma de ajudar a pessoa a perceber, por exemplo, que tem esse problema, que pode ser um problema passageiro ou não? Não raro também acontece o caso da desistência do tratamento em psicologia. Isto até tem um nome que nós damos quando a pessoa desiste do tratamento, que é o dropout. Não raras vezes acontece e muito no início do tratamento costuma acontecer porque geralmente, por exemplo, estou a pensar no trabalho com pessoas com depressão, geralmente envolve, portanto, o tocar, portanto, em situações dolorosas do passado. E, portanto, tocar nessas situações leva a um reviver, portanto, das emoções, das experiências, portanto, dolorosas. E, às vezes, o sujeito tem ideia, fica com uma ideia que a terapia o destabiliza, portanto, num período inicial. E pode acontecer, precisamente porque nós tocamos, portanto, em aspectos dolorosos vivenciados no passado. Isto pode acontecer por isto. Agora, antes da desistência acontecer, normalmente nós já temos, portanto, esta percepção pelos sinais, né? Exatamente, pelos sinais que a pessoa já vai dando. E, portanto, nós podemos trabalhar também esta situação para que não ocorra, não é? Mas, sim, pode acontecer a desistência. Agora, é preciso também que a pessoa perceba que está doente, não é? É preciso que a pessoa perceba que está doente também para aceitar um tratamento, não é? Se a pessoa não percebe, portanto, não entende, não há entendimento por parte da pessoa e às vezes os próprios sintomas da doença, portanto, da depressão, por exemplo, pode condicionar a pessoa a perceber-se, portanto, como doente e que precisa de cuidado especializado. Portanto, a depressão compromete, por exemplo, o juízo crítico da pessoa, a capacidade de julgamento. Portanto, isto pode levar a pessoa a não aceitar ou a desistir, inclusive, do tratamento. Uhum. Nós sabemos, pronto, isso existe, né? Isso existe na nossa realidade. Há muitos casos de depressão e também da ansiedade. As pessoas estão a viver este problema, mas quando um familiar não quer saber de medicamentos, não quer saber de continuar o tratamento, como é que a família pode intervir para ajudar? A pessoa não quer saber. Ficou lá em casa, ficou lá, está isolado, não quer saber. Olha, esse não querer saber pode estar por detrás de vários fatores. Uhum. Um deles é não ter o juízo crítico da sua condição da doença. Uhum. Então, vamos trabalhar nisso. Neste caso, chamar, por exemplo, o hospital, pedir ajuda? Hospital não, eu diria os serviços comunitários de saúde. Por exemplo, centro de saúde? Centro de saúde. Uhum. Não ter juízo crítico da doença. Outra coisa é não aceitar a doença por outros fatores. Por exemplo, eu referi à questão que muitas vezes as pessoas dizem: não, isso é falta de boa vontade, é uma pessoa fraca, deixe-se abater por qualquer coisa, sobretudo quando se trata de pacientes do sexo masculino. Nós sabemos que vivemos numa sociedade machista. Os homens não choram, não? Uhum. Os homens têm que ser fortes. Sim. Não, eu digo, isso é a ideia que é a ideia que é passada. Que é passada, que os homens não choram, que os homens não se abatem por qualquer, não se deixam ser constrangidos por qualquer situação. Então, esse não aceitar o tratamento não é algo linear, ou seja, pode estar por detrás de vários fatores. E vamos ter que trabalhar esses fatores. Né? Pode ser que a pessoa esteja numa fase depressiva extremamente grave, uma depressão profunda, e sim já requer um tratamento
muitas vezes hospitalar, entende? Mas não sendo uma situação dessa, esse tratamento, o ideal é que se faça a nível do ambulatório, não retirar a pessoa do seu meio ambiente, do seu meio familiar e fazer esse tratamento em casa. Existem estas estratégias de como fazer com que a pessoa, por exemplo, aceite os medicamentos. Pode, muitas vezes até não deve ser a primeira opção, mas que a pessoa pode tomar os medicamentos juntamente com as refeições, com os líquidos que ele consome diariamente. Existem várias estratégias isso, mas como disse, o não tomar, o não aceitar o medicamento tem vários fatores, então temos que trabalhar nos fatores que estão condicionando essa situação. E o próprio processo de aceitação, portanto, passa por algumas fases. Uma delas é a questão da negação do diagnóstico, portanto, pode perfeitamente acontecer. Agora, os próprios familiares, mesmo que a pessoa, portanto, acometida não aceite o tratamento, os próprios familiares aqui podem procurar ajuda especializada para saber como lidar nestas situações com o ente querido. E vamos voltar daqui a pouco. Agora vamos fazer uma pausa musical, mas lembrando que você pode participar. É só ligar para 594 97 14. 594 97 14. Dê um toque para este número de telefone que aparece no seu ecrã. A nossa assistente de produção vai entrar em contato consigo e vai poder aproveitar para tirar dúvidas, também para partilhar a sua opinião aqui neste programa Sociedade Aberta, que hoje fala de como lidar com familiares com depressão e ansiedade. A música chega com Léo MC. Te querer sorrir, mas a tristeza de falar mais alto. Que te pertences, mundo livre, vontade de dar um solto. Vês dizer com cheio de felicidade, tristeza tem que ver primeiro. Um tom de felicidade, já que tristeza é minha companheira. Logo cedo, tristeza te servir como despertador. Tá preso em minhas medos sem nada para despertar minha dor. Por mais que um rodeio de luz, minha mundo é só escuridão. Não te sentir Jesus, manca te poder tocar não. Às vezes te querer parar e desistir tudo. Nunca te querer falar, não te prefiro ficar mudo. Te querer tocar, Deus manda pressão, tô dizendo é preciso. Não tive que captar milagre, mas que é bom com um sorriso. Às vezes te querer parar e desistir tudo. Nunca te querer falar, não te prefiro ficar mudo. Te querer tocar, Deus manda pressão, tô dizendo é preciso. Não tive que captar milagre, mas que é bom com um sorriso. Não tô a felicidade, mas lá no fundo ele é em vão. Minha vida te comparar-me com realidade de ilusão. Te sentir abraçote para solidão. Te eu vejo um desejar bem, mas sempre também o oposto. Espiar para riba, dizer amém. Lágrimas te cair minha rosto, não te tentava além. Mas minha vida tá sem gosto. Seu intoló de escuridão, sem nenhuma estrela cá dentro. Não seca meu coração, graças a Deus tchau, nascendo. Um olhar profundo, por vista. Não tô treinando fundo, a vida para. Te tenta soltar, mas te prende imenso. E algo te dizendo que esse fim no começo. Te tenta remover, passou para me poder bar para frente. Mas quis passar e que tem barrode, ali nem apresente. Se eu vejo um para na tempo, espera se ele tava carregando, me chama já adiantote. Mas cada para na tempo, quando próprio tenta parote. Te foca mais no futuro e acaba por ser presente. Mas quando presente volta escuro, futuro é mente evidente. E agora para me desapuro, nem palavra é suficiente. Às vezes te querer parar e desistir tudo. Nunca te querer falar, não te prefiro ficar mudo. Te querer tocar, Deus manda pressão, tô dizendo é preciso. Te lágrimas que é por um sorriso. Às vezes te querer parar e desistir tudo. Nunca te querer falar, não te prefiro ficar mudo. Te querer tocar, Deus manda pressão, tô dizendo é preciso. Não tive que tapar milagre, mas que é bom com um sorriso. Se eu vejo-me como oprimido, tenta ser opressor, mas que te dá para ser ouvido. Com as gritas e as dores.
dor, tudo na minha volta é medonho. Não te sinto incapaz. E se algum dia tive sonho, vontade de panhas enterras. Toda hora te sinto preso, sem sequer só na prisão. Toda hora carrega peso, tudo que me fazem em vão. Felicidade tá na minha frente, manca te alcançar jamais. Um quebra-sal novamente, dica tchalba nunca mais. Escreves música inspirado na boia que sofreu de depressão. Que é para dizer porque o facto de ele sofrer de depressão que tornou menos que ninguém. Pelo contrário, ele tornou uma pessoa especial. E para dizer também, para acabar sentir medo de brima ninguém. Porque quando vou te engolir tudo o que vou te sentir, vou te acabar por fogar. Léo MC, este jovem de Salamanca, a presentear-nos com este tema sobre depressão. Lembrando que hoje aqui no programa Sociedade Aberta estamos a falar de como lidar com familiares com depressão e ansiedade. Pode ligar e participar neste programa, é 594 9714 ou através da nossa página no Facebook. É só procurar Sociedade Aberta, pode deixar os seus comentários e vamos partilhar aqui com os nossos convidados também as suas questões. Como já tem um telespectador também, que já mandou uma pergunta, tem outros também que vão querer participar, mas queremos agora, Dr. Aristides, pegar nessa questão da ansiedade, para as pessoas não confundirem a ansiedade com depressão. Ou há casos que as pessoas podem confundir essas duas patologias? Como já tinha dito, muitas vezes essas duas situações clínicas podem estar associadas. Então pergunto-lhe, quando saber que a ansiedade que a pessoa está a sentir naquele momento, ou está com ansiedade naquele momento, que é que deve procurar ajuda de especialista? Como eu tinha dito, a ansiedade é essa sensação difusa, apreensível, desagradável, essa incapacidade muitas vezes de realizar coisas. Devido à ansiedade, eu deixo de conviver socialmente porque eu não consigo estar no ambiente social. Eu não consigo, por exemplo, um aluno que não consegue ter uma apresentação na escola porque a ansiedade o impede de fazer isso, entende? Eu tenho uma ansiedade que eu tenho medo de andar de elevador, eu não consigo, eu entro em pânico, eu sinto o coração acelerado, como se o coração estivesse parando, né? Eu não consigo andar de avião, entende? Temos a questão do estresse pós-traumático, que é um subtipo de ansiedade descrito por primeira vez depois da Segunda Guerra Mundial. Foi descrito nos soldados que voltaram da Segunda Guerra Mundial, em que eles viviam noites de terror, não conseguiam dormir, lembrando os horrores que passaram durante o período da guerra. Ou seja, são vários sintomas que confluem para esse estado. Agora, tinha dito que a ansiedade como tal é um sintoma normal. Eu posso sentir ansiedade porque eu vou fazer algo, tenho uma atividade amanhã, eu sinto ansiedade. Mas depois disso, passa. Agora, falamos de doença quando está perdurando no tempo e dificulta a vida da pessoa. Eu tenho uma ansiedade social, eu evito todas as situações onde eu posso estar exposto socialmente. Eu tenho uma ansiedade social, eu não tinha como estar aqui, entende? Porque, então, eu faço tudo para evitar as situações em que me aparecem os sintomas da ansiedade, ou seja, isso está dificultando a minha vida. Eu deixo de conviver socialmente devido aos meus sintomas da ansiedade. Entende? Eu queria ouvir-vos aqui num comentário, até já tinha partilhado isso convosco. Há poucos dias, um telespectador nos disse que a sua mãe com depressão não estava a querer tomar os medicamentos. Ela foi levada ao banco de urgência, medicada e enviada para casa. Mas na conversa com este telespectador, ele disse que queria que a mãe fosse internada. Primeiro eu gostaria de ouvir a Denise. O internamento é a solução? O internamento pode ser uma solução num caso emergencial. Portanto, quando se percebe que há risco, por exemplo, de vida tanto para o indivíduo como também um familiar, portanto, que esteja à volta do sujeito também possa estar em risco. Aqui o internamento possa aparecer, portanto, como uma solução, portanto, emergencial. Contudo, eu vou passar a palavra ao Dr. Aristides, que, aliás, portanto, em casos de internamento está mais à vontade para falar.
mas eu vejo o internamento como uma situação de facto emergencial. Antes queria ressaltar a questão da depressão. A depressão é um transtorno do humor, do nosso estado de ânimo, em que o sintoma central é a tristeza e muitas vezes também com sintomas ansiosos. Ou seja, os dois casos são duas situações clínicas diferentes, mas que em muitos momentos podem estar presentes sintomas de um ou do outro. Em relação ao internamento da doença mental, infelizmente, é sempre essa ideia que a doença mental deve ser o pontapé de saída para o tratamento, deve ser o internamento. Mas a ciência nos diz o contrário. Ou seja, o internamento é o último caso. É uma situação que, de facto, já esgotando todas as outras possibilidades, o internamento pode ser uma solução. Porque a doença mental, seja as doenças psicóticas, seja a ansiedade, seja a depressão, o principal ambiente, o melhor ambiente para tratar isso é o ambiente da pessoa, o ambiente familiar, o ambiente comunitário da pessoa. Ou seja, esse internamento, num caso da depressão, vai ser necessário quando há um risco iminente da vida da pessoa. Por exemplo, nós temos casos de pessoas que moram sozinhas. Mas espera, no sentido de que a pessoa, por exemplo, tem ideias ou já fez uma tentativa de suicídio. Ou seja, aí vamos salvaguardar a vida da pessoa a partir de um internamento. Se nós formos fazer isso somente pela questão de que as pessoas vivem sozinhas, isso ficaria um pouco complicado. Ou seja, mesmo vivendo sozinho, mas a pessoa pode ter uma rede de apoio, entende? Então temos que mobilizar essa rede de apoio no sentido de ajudar essa pessoa. Porque o internamento é uma solução quando é necessário. Se assim não for, muitas vezes o internamento complica a situação. Também temos outras crenças, doutor. Eu gostaria de começar por si também. Há muita gente, quando um familiar está com depressão ou outro problema também mental, as pessoas procuram centros espíritas. Sim, existe. Mas o ser humano, nós temos que situar o ser humano na sua sociedade, na sua cultura, nas suas crenças. É esperado, numa sociedade como a nossa, que ainda há todo um pendor religioso, espiritual, de crenças muitas vezes míticas, onde há essa associação da doença mental com essas crenças. E isso se faz com a educação, entende? Os serviços devem estar próximos das pessoas. Os serviços da saúde é muito mais do que oferecer tratamento médico-medicamentoso, mas sim a prevenção. E a prevenção vai também pelo lado da educação, de que a doença mental, nós não estamos introduzindo nas opções religiosas das pessoas, porque isso não se pode fazer, cada um tem o direito de escolher a religião que quiser, ser ou não religioso, mas também educar as pessoas, porque há que fazer essa separação, porque muitas vezes, se nós formos por esse lado, muitas vezes as pessoas procuram os cuidados de saúde quando, infelizmente, a doença já está numa fase avançada. Qual é o momento para procurar o centro de saúde? O momento para procurar os cuidados de saúde é quando a pessoa está doente e vê que, de facto, está doente e que deve procurar. Ou seja, não existe um momento no início de dizer é hoje, é amanhã ou é depois de amanhã. Eu estou doente, eu não me sinto bem, eu tenho uma dor. Eu procuro o serviço de saúde. Eu tenho um problema de saúde mental. Eu procuro o serviço de saúde. Ou seja, o familiar vê que o seu ente querido tem uma mudança na rotina do seu dia a dia, tem uma mudança no seu comportamento, não está conseguindo dormir, está apreensivo. Isso vai perdurando. Procure o serviço de saúde. E essa questão das crenças, como trabalhar isso? O doutor Aristides Silva falou aqui, ou melhor, Luz, falou sobre a questão da educação, mas que mais? Fazer mais. A pessoa já está tão... Ela crê nisso. É algo que às vezes pode ser difícil. Portanto, está a falar das crenças religiosas? Não, questão de, por exemplo, quando a pessoa está com... É uma crença religiosa. A pessoa diz, não, é espírito,
É espírito que está com o espírito que deu na pessoa, por isso vamos para um centro. Portanto, isto Em relacionado vez às de- causas, portanto, ver causas sobrenaturais, digamos assim, para situações. É claro que quando nós percebemos que há causas ou que essas situações são relacionadas a causas sobrenaturais, nós não conseguimos também dar ou ter acesso ao tratamento adequado, não é? Portanto, a questão da religião ou da espiritualidade pode ser uma variável até muito importante para o desenvolvimento da resiliência da pessoa, mas, portanto, não há cura milagrosa para a depressão, nem para a ansiedade, nem para outro transtorno mental. Portanto, para transtornos mentais é preciso que haja procura de apoio especializado, portanto, psiquiatria, psicologia, psicoterapias, portanto, estes são os apoios efetivos para o tratamento dessas situações. Agora, quando as pessoas têm essas crenças e procuram estes serviços ou têm as suas religiões, portanto, nós até incentivamos a pessoa a praticar a sua religião caso a pessoa se sinta bem na sua religião. Portanto, independente, inclusive, da religião, da espiritualidade da pessoa. Agora, não é falta de Deus, não é falta de fé, portanto, uma depressão ou uma ansiedade. E é preciso que as pessoas saibam disto. Nós temos também a questão, o Dr. Aristides falou aqui de uma forma muito breve, a questão da depressão no idoso, na pessoa idosa. Quando perde as suas capacidades, há essa tendência. Fala muitas vezes em morrer, porque já não serve para nada. Nesses casos, qual é que deve ser a atitude do familiar? Primeiro, a terceira idade por si só não constitui um fator de risco para a depressão. Não é por uma pessoa ser idosa, por já ter algumas perdas cognitivas de locomoção, que é um fator para a depressão. Nós temos que ver que também muitas vezes a depressão na terceira idade acontece pelo abandono. E também muitas vezes pelo facto de nós vermos essa pessoa como uma pessoa incapaz. Aliás, as pessoas com a doença mental, já por si só, temos essa tendência negativa de ver essas pessoas como sinónimo de pessoas incapazes. Então, muitas vezes, o que é que acontece no idoso é isso. Era a pessoa, era o chefe da família, era a pessoa de referência, era a pessoa que nós procurávamos para pedir opinião de várias coisas do nosso dia a dia, mas que depois nós começamos isolando essa pessoa. Hoje há uma tendência em Cabo Verde de cada vez mais os idosos serem colocados de parte. Essa ideia que temos que ter lares de idosos para colocá-los, essa ideia que são incapazes, essa ideia de que nós deixamos sozinhos, ou seja, nós mesmos acabamos por criar um ambiente, um calo de cultura, infelizmente, para que essas pessoas comecem a ter problemas de saúde mental. Então, trabalhar nisso é trabalhar nos fatores que estão condicionando a essa pessoa. Não é por a pessoa ter 80 ou 90 anos que vamos ver que essa pessoa é incapaz, que essa pessoa está num momento de risco para a doença mental. Agora, o que é que muitas vezes acontece nos idosos é a questão das perdas cognitivas, as demências, que acontece muitas vezes também, ou seja, durante um quadro de demência pode ter sintomas ansiosos e sintomas depressivos. Mas quero ressaltar também que muitas vezes a depressão por si só é uma causa da demência, das perdas cognitivas, ou seja, onde a pessoa começa a esquecer, começa a fazer confusão, começa a esquecer o nome das pessoas próximas, começa a não conseguir dormir, começa a ter alterações a nível da interpretação das coisas do dia a dia, ou seja, toda uma mistura de situações que podem desembocar nisso. E é preciso ter muita atenção, porque na terceira idade, portanto, a depressão manifesta-se de uma forma muito particular. Portanto, traduzindo-se nessas alterações cognitivas e também por muitas queixas, portanto, somáticas de dores que às vezes se confundem, inclusive, com sintomas de outras doenças e que impede o diagnóstico correto e, consequentemente, o acesso ao tratamento adequado. Estamos com algumas pessoas inscritas a quererem participar neste programa, mas estamos também com alguma dificuldade em retornar as ligações, pelo menos esta orientação que recebi da nossa assistente de produção. Vou então pedir a esses telespectadores, já estão inscritos, podem através deste número de telefone 594-9714 enviar a sua pergunta, o seu comentário em mensagem,
tendo em conta que estamos a ter um problema em retornar as ligações. Pode enviar uma mensagem para este número de telefone, 594 97 14, se quiser, um SMS, ou mesmo procurar Sociedade Aberta nas redes sociais e enviar também as suas perguntas e também fazer os seus comentários, tendo em conta esta dificuldade na ligação que nós estamos a ter. Enquanto isso, vamos então continuar aqui ouvindo os nossos especialistas de como ajudar as pessoas, os familiares, a lidarem com a questão de depressão e ansiedade. Quando, por exemplo, uma pessoa sofre, tem esse problema de ansiedade, essa pessoa nós podemos dizer que não consegue eleger prioridade no caso da ansiedade ou acontece só com depressão? Olha, isso depende no momento. Imaginemos uma pessoa com uma crise aguda de ansiedade, com uma crise de pânico. Claro que naquele momento não tem como eleger prioridades. Crise de pânico, o que é que acontece? A pessoa tem essa sensação de que o coração está funcionando de uma forma descontrolada, tem a sensação de falta de ar, de sufocação, tem a sensação de que pode morrer a qualquer momento. Então é uma situação aguda, uma situação de crise que precisa de uma intervenção rapidamente, o mais breve possível, entende? Estamos falando da fase aguda. Mas também temos a pessoa que já tem um quadro ansioso, pode estar ou não fazendo tratamento, mas essa ansiedade vem esporadicamente, entende? Onde há momentos que afeta o seu funcionamento social, mas tem momentos que a pessoa pode muito bem funcionar, mas sempre há uma limitação no seu funcionamento social, seja na depressão, seja na ansiedade. E a depressão, nós podemos ter um quadro de depressão leve, onde as pessoas ainda conseguem fazer boa parte da sua rotina diária, mas essa depressão pode se ir agravando, uma depressão leve, moderada, profunda ou até uma depressão severa, onde que a pessoa precisa de facto do internamento hospitalar para ser tratada. E muitas vezes o internamento não é no serviço de psiquiatria, pode ser no serviço de medicina, no serviço de cuidados intensivos, porque a pessoa, por exemplo, já não come, onde há necessidade de alimentar essa pessoa, por exemplo, por uma intubação, ou seja, a pessoa já não consegue comer pelos mecanismos normais. Já temos uma pessoa em linha, vamos a ver, pronto, ultrapassada a questão do problema de ligação. Lindinalva, da Ilha Brava. Boa tarde. Tem boa tarde, Lindinalva? Boa tarde. Não te pedi porque é para ouvir-nos só no telefone, tendo em conta que através da televisão ele tem um atraso, que eles som a chegar mais devagar, por isso não te pedi que é para ti. Para dizer a televisão. Boa tarde. Pode avançar, mas tinha som de televisão. Eu não tive som de televisão. Pode avançar. Alô, boa tarde. Sim, sim, boa tarde. Alô, boa tarde. Está à vontade, Lindinalva. Sim, boa tarde. Pode avançar. Ok. Queria... Boa tarde aos convidados. Queria fazer algumas perguntas. Duas perguntas. Um adolescente que tem um peso normal de 65 quilos. Depois de 3 meses, ele está começar a descer para 49. Depois, acabava de parar que aquele adolescente, logo depois do almoço, ele estava a correr para a casa de banho. Até sempre me desculpa que é preciso ir para a casa de banho. Uhum. E quando começar a deparar que aquele perde de peso, começar aqui a conversa porque olhar que era algo anormal que estava a acontecer. Uhum. Depois disso, começar a conversar com a adolescente, mas é o seguinte, que a Cris fala nada, até que chegar ao ponto que ele vem falar o que está a acontecer. Foi quando estimamos na escola que ele que estava... Uhum.
Sim, sim. Que quando estivemos na escola, que ele estava a se sentir bem. Naquele, quando me bate a escola, para saber porque ele estava a se sentir bem, de apresentar uns programas de estômago. E ali um acabava de saber que ela estava a fazer, provocar vômitos. Pode ir um bocadinho mais rápido, tendo em conta que não te conto telespectador, que eu não quero ouvir também, não quero ouvir fazer que... exames, tive acompanhamento de psicólogo, mas praticamente que nunca te querer tem aquele Sim, sim. acompanhamento. Lindina Alva, de podia psicólogo. avançar para dizer nós, por exemplo, na questão de esse adolescente, ele foi diagnosticado, mas esse adolescente, ele foi diagnosticado que depressão, isso que eu não queria chegar. É que praticamente, ele que querer acompanhamento psicólogo também vale, mas sempre ele que Então, arranjar um discurso, o que é que que querer vai, te pedir para mudar de psicólogo. E o que é que te espera ali dos nossos convidados mesmo? Acho que há algumas indicações o que é que podia fazer melhor, porque às vezes é complicado. É complicado. Tá bem. Lindina Alva, nós te agradecemos então. A participação, nós também ouvi psicólogo e também psiquiatra que lima nós, está bem? Ok, obrigada. Obrigada. E pronto, vamos pedir uma resposta também rápida, né? Bem, pode até haver a coexistência de uma depressão, de uma ansiedade, mas parece-nos que estamos perante um quadro de perturbação do comportamento alimentar, mais especificamente a bulimia, portanto, já que temos aqui a presença da ingestão, portanto, da provocação dos vômitos após a ingestão de alimentos. Dado que a adolescente, portanto, não aceita para já o tratamento, a família não pode, como é óbvio, desistir. Portanto, é preciso uma persistência afetuosa, de modo a que ela se sinta também acolhida, não é? Até que chega um momento em que ela aceita a ajuda profissional. Também perceber que a adolescência, portanto, é uma fase do ciclo, portanto, vital, em que não raras vezes aparecem, portanto, comportamentos desta natureza, por vezes até associadas à autoestima e à nossa própria autoimagem, e que por isso são situações que merecem, de facto, ajuda especializada. A doutora Aristides. Sim, eu também vou nessa linha. Eu acho que estamos perante um transtorno alimentar que está descrito nos manuais da classificação das doenças mentais, e isso é importante que eu trouxe isso, porque muitas vezes nós temos essa tendência de, quando uma pessoa tem um problema de saúde mental, uma doença mental, pensar já imediatamente na depressão. Muitas vezes as pessoas vão ter uma depressão, mas às vezes tem um quadro psicótico, e nesse caso eu vou mais por um transtorno alimentar, nesse caso a bulimia nervosa, que está descrito, e também ressaltar isso, que muitas vezes esses transtornos na adolescência, por detrás há vários fatores, um dos fatores é a pressão social. Então, e que também esse tratamento, essa aceitação da doença, do tratamento, tem o seu tempo e leva muitas vezes muito tempo. Então, pode ser que isso esteja acontecendo, e claro, eu entendo a fragilidade da família, a inquietação da família, a ansiedade da família, mas que não é um transtorno que, infelizmente, se trata de um dia para o outro. Eu aconselho a persistência em ajudar, em procurar ajuda para essa adolescente. E um dado importante também que nos foi dado é que ela pede para mudar de profissional de saúde. Portanto, isto pode estar relacionado, para já, pode ser até com a confiança no profissional de saúde, ou uma dificuldade em estabelecer uma relação terapêutica também com o profissional de saúde. Pronto, infelizmente o tempo em televisão é curto e no programa ficou mais curto, desde que passamos para terça-feira, mas tenho mais uma questão para uma resposta rápida também, porque isto é importante. Eu gostaria primeiro de ouvir a Denise Oliveira Centeio, como dar atenção, o amor a uma pessoa com depressão, mas que rejeita o afeto, não quer saber, não quer... como fazer isso? Bem, não há fórmulas também para se amar alguém. Eu acho que só
Precisamos de amar, sim, mas amar incondicionalmente, portanto, não há formas. Agora, a própria depressão e a ansiedade, portanto, as pessoas podem ter aquilo que nós chamamos de distorção cognitiva, por exemplo, portanto, que são crenças ou atitudes fundadas numa lógica irracional, por exemplo, ou a pensar, portanto, também numa tríade que nós chamamos de tríade cognitiva, que é uma visão negativa de si próprio, uma visão negativa do mundo, dos outros e até do futuro. E, portanto, esta visão negativa, portanto, de si pode estar aí, portanto, relacionada a pensamentos como eu não sou merecedor deste amor, eu não sou merecedor desta atenção. Pode estar relacionado por aí. Portanto, de uma forma muito rápida, Rapidamente seria também. respondendo assim. Assim, é isso que mesmo a depressão, sobretudo, faz com que as pessoas se isolam. Ou seja, um dos sintomas da depressão é não aceitar o convívio social, não aceitar a presença dos outros. É uma vontade de isolar, estar, por exemplo, deitado na cama, num quarto escuro, sem iluminação. Ou seja, a família tem que entender isso como um sintoma. Então, a partir disso, que vamos procurar ajuda para melhorar o quadro do nosso familiar de uma forma geral. E no caso da ansiedade também pode acontecer isso? Nem tanto, a ansiedade não. Pode ser que a pessoa tenha um transtorno misto de ansiedade e depressão, que também é um transtorno mental. Eu agradeço a presença dos dois aqui no programa. Infelizmente, nós não temos mais tempo. Eu sei que este é um assunto que está na ordem do dia, que é necessário falar disso constantemente e vamos falar com certeza mais vezes. E hoje, então, aqui no programa Sociedade Aberta, nós falamos de como lidar com familiares com depressão e ansiedade. Voltaremos a estar juntos na próxima terça-feira, às 6 da tarde, para mais um programa de 50 minutos. Vamos dar uma atenção muito especial agora a empoderamento de meninas. Fique bem e até a próxima semana.